Gostaria de falar algo sobre Alahá Berurá, que fala sobre o nome de Deus, tá? É muito sério quando a gente pronuncia um nome sagrado dentro das brachot. Ele não pode ser levado de uma maneira simplista. E não pode simplesmente a gente falar sem a reflexão do que aquele nome representa. É muito, muito, muito importante que ao recitar uma brachá, a pessoa tenha a concentração máximo possível. Ensinaram em Hazal, Tratado Pesachim 50a, sobre que está escrito no livro de Shemot 3:15 o seguinte: este é o meu nome para sempre, essa é a minha lembrança para cada geração e geração. Disse Deus, meu nome é escrito não do modo que é pronunciado. Sou escrito, Yud Kei, Vav Kei, estou pronunciando dessa forma, depois vocês vão entender por quê. E sou lido, Adon, e o final a gente já sabe. Por que isso? Segundo a opinião de Abba Shaul, Tratado Sanhedrin 90a, a pessoa que pronuncia o nome de Deus conforme é escrito e não conforme é pronunciado, como, por exemplo, nós temos a visualização do tetragrama e até algumas meditações que são conhecidas como permutações do nome sagrado, onde se coloca trechos do nome sagrado dentro da letra do próprio nome sagrado, tá? A pessoa não pode pronunciar exatamente como ele está escrito, porque existe a proibição disso, lembrando que era um mandamento na época do templo sagrado do Beit HaMikdash, do Mishkan, que o sumo sacerdote pronunciava o nome sagrado uma vez no ano. E que data era essa? Era o dia da expiação, que era Yom Kippur, apenas nessa data em específico. Portanto, isso aqui também serve de um alerta das propagandas que existem aí, por aí afora, sem nenhum critério, das pessoas falando sobre o nome divino, falando sobre o nome sagrado, e colocando até coisas erradas, inclusive os 72 nomes de forma errada, o Rav Eliezer já falou sobre isso, 72 nomes de forma equivocada, em imagens, então uma pessoa que não sabe, que não estuda, vai ver aquilo e vai fazer uma coisa errada, tá? E é grave, isso não é brincadeira. Então, existe a proibição de a pessoa ficar falando o nome de 4 letras pronunciado da forma como ele é. Em alguns sidurim, não sei se vocês já perceberam, e alguns livros cabalísticos têm a sinalização da pronúncia do nome, que, por exemplo, eu não recomendo nenhum de vocês leiam de maneira literal como está descrito ali. Não recomendo que façam isso, tá? Porque é necessário uma purificação, uma série de critérios. Não é uma coisa para ser dita comumente, tá? Em momento algum. O que você deve pronunciar é o nome que nós conhecemos, que estão nas rezas. Baruch atah Adon, todo mundo sabe o final. Segundo a opinião de Abba Shaul, ele não deve ser pronunciado como está escrito, ele deve ser pronunciado conforme o costume, tá? A pessoa que faz isso, a pessoa que pronuncia um nome sagrado de 4 letras, segundo Abba Shaul, perde sua parte no mundo vindouro. Existe o risco da pessoa perder sua parte no mundo vindouro. Isso serve para o judeu e serve para o não judeu, tá? Porque mundo vindouro tem para as 2 pessoas. No Talmud Avodah Zarah 18a consta que Rabi Hanina ben Teradion, todo mundo já conhece a história dele no Pirkei Avot, tem nos áudios lá que a gente está colocando nos grupos do Instagram, do Facebook, tem lá os áudios falando quem era Rabi Hanina ben Teradion. Ele foi punido com um tipo de morte estranha, por ter havido pronunciado o nome de Deus conforme está escrito, conforme está nos pergaminhos, não da forma como deve ser pronunciado. Então ele sofreu uma morte, uma punição terrível por causa disso. A esposa dele também foi punida porque não advertiu o marido por causa dessa pronúncia. Então essa proibição ocorre quando se pronuncia o nome conforme está escrito. Vou falar de novo da Yud Kei, Vav Kei, tá bom? E é pronunciado de uma vez, só pronunciando com a pontuação exibida nos Romashim, nos livros do Romash ou no Sidurim. Ou também quando se pronuncia as 4 letras do nome, uma atrás da outra. A pessoa não pode pronunciar sequencialmente, tá? Tem um trecho no Sidurim, principalmente Sfaradim, que chama-se Leshem Echod, pela unificação do nome sagrado, tá? Tem uma regra para que a pessoa possa fazer isso. Nem todos os Sidurim colocam Leshem Echod pausando entre uma letra e outra.
às vezes eles colocam a letra por completo e existe a proibição da pessoa pronunciar as 4 letras sequenciais. Por essa razão, Alahá Berurá ensina como que a gente tem que fazer isso. Veja bem, aquelas pessoas que costumam pronunciar o Leshem Hud antes de iniciar alguma mitzvah, lembrando o seguinte, o Leshem Hud que nós conhecemos, ele é recitado antes das rezas. Tá? Nem todos têm o conhecimento desse Leshem Hud que são feitos antes de ações, de mitzvot. A maioria dos sidurim só se encontra quando a pessoa